Então, Sr. Manuel, diga-me o seu nome, como é que gostaria de ser identificado nessa entrevista, a sua data e local de nascimento, por favor. O meu nome é Manuel Pereira de Medeiros, o meu nome, como normalmente me chamo, é Manuel, e a minha data de nascimento, 11/7/51, nasci aqui na freguesia de Santa Bárbara, concelho de Ponta Delgada. Bem, antes de ser mobilizado, com quem é que vivia, o que é que faziam, se o senhor estudou, se teve alguma ocupação a nível, ou alguma profissão antes de ser mobilizado? Ok. O meu pai faleceu muito novo, faleceu com 55 anos e tinha 17 anos. Estava acabando de tirar o curso Geral de Comércio, que era na Escola Industrial de Ponta Delgada, Industrial e Comercial de Ponta Delgada, e o meu pai já tinha falecido e a minha mãe ficou com os negócios que era o que o meu pai tinha. E, entretanto, aquilo estava tudo assim, de uma maneira que a minha mãe ia ter muita dificuldade em gerir, porque tinha vários negócios que não estavam assim dentro do perímetro que a minha mãe podia gerir. E então a minha mãe teve que se desfazer de algumas propriedades que tinha, alguma lavoura, o meu pai tinha uma lavoura nessa altura, prédios de vinha, etc. Para ela ficar só com aqueles negócios mais ali ao redor, para não ter que se deslocar, para não ter porque não tinha mais ninguém senão eu. E também era muito novo, tinha a ameaça do serviço do ultramarino e a ameaça do serviço militar, e entretanto ajudei-a dentro do possível até ir para o serviço militar. A minha mãe era uma pessoa que gostava muito dos negócios, era talvez até para negociar fosse um bocadinho melhor que o meu pai. Ela regateava muito, era uma pessoa com muita vontade. E depois, claro, quando eu fui para o serviço militar, ela teve que ficar sozinha. Sempre com aquela esperança que quem não ia para o ultramar, que talvez ficasse por cá e tal. Mas depois fiz o serviço militar lá fora, a recruta, a especialidade. Voltei cá, mas passou pouco tempo. Depois fui mobilizado e aí então é que ela ficou mais apreensiva, mais triste, porque não só por isso ter sido mobilizado, mas porque ela também ficava sozinha e era muito complicado para ela gerir uma vida que realmente ela não estava ainda preparada para isso. Mas foi assim, não tivemos outra maneira. Claro, porque o Sr. Manuel era o braço direito da sua mãe, apesar de ter outros irmãos. Era só eu, porque eram minhas irmãs, as mais novas ainda estavam a estudar, a mais velha já estava trabalhando. Ela acabou o 7º ano no liceu e foi logo para a TAP. Portanto, essa não teve sequer um ano desempregada, porque naquele tempo era mais fácil. Quem tinha o 7º ano no liceu naquele tempo tinha mais facilidade de arranjar um emprego imediato, e foi o que lhe aconteceu. E para que colónia e em que ano é que o Sr. Manuel foi? Eu fui para Moçambique em 1970, no fim de 1973. Foram mobilizados mais rapazes da sua zona, conheceu-me? Não. Eu fui numa rede individual, infelizmente, um colega que faleceu lá, na companhia que depois fui, e como fui na rede individual, fui sozinho. Portanto, sem companhias, aquilo era vasto, mas eu nem sequer sabia para onde é que ia, nem nada disso. Eles mandavam-me só a carta, pronto, fui-me apresentar lá no sítio onde devia ir, não me lembro bem o sítio que era,
E depois disseram, olha, vais aguardar uns dias e depois quando nós comunicamos contigo, quando for para tu embarcares para o trabalho. E assim foi. Ainda levei uns tempos para chegar à companhia, porque a companhia estava sediada no extremo norte de Moçambique e estava no sul de Moçambique. Estava na Beira, depois da Beira ainda fui para Nampula e depois de Nampula fomos aquilo eram aquelas... como é que eles se chamavam? Eram muitas viaturas civis e comerciais. Colunas. Colunas, exatamente. Eram muitas colunas, uma coluna enorme com viaturas civis e militares. Os militares eram para defender, para manter a defesa. E levamos praticamente 10 dias para fazer aquela coluna de moeda, aliás, como é que se chama, aquela que eu já disse há bocadinho, que é Nampula para moeda. Levamos 10 dias, depois aquilo arrebentavam minas, a engenharia tinha que fazer o desvio do caminho para as viaturas passarem. Mas não houve assim nada de mal, não houve assim ataques diretos, nem houve feridos, nem houve nada durante a viagem. Que eu saiba, porque aí era uma coisa enorme e aí vinha cá para trás, meio mais ou menos. O senhor tinha a função de assegurar a coluna na zona onde ia? Não, eu não tinha nada disso. O que nos foi dado foi uma arma. E disse, olha, vocês vão aqui nesta viatura e outros, e pronto. Mas o senhor tinha falado que tinha ido ao continente receber alguma formação. Que tipo de formação que o senhor recebeu? Não foi formação. Eu estive no continente, foi recruta e 3 especialidades. Sim, que tipo de especialidade que o senhor tirou? Foi transmissões de infantaria. E em que quartel a base o senhor ficou e se lá encontrou outros açorianos ou pessoas conhecidas e quais foram as funções que o senhor teve na base? Lá em Moçambique? Sim. Ok. Portanto, quando cheguei lá fui colocado num sítio onde nós éramos transitoriamente colocados. E é evidente que depois conheci lá, porque tinha lá todos os sítios de Portugal que iam para ali, que era depois dali é que iam para as suas companhias e para os destinos que iam. Mas primeiro tinham que parar ali, depois aguardavam transporte. E depois dali desci muitos açorianos, muitos madeirenses, muitos continentais, havia de todos os lados. Depois dali é que fomos para Nampula e continuámos a aguardar depois o transporte para ir para cima, para o norte. E foi aí então que fomos na coluna, aí já fomos só na coluna, já não fomos no outro meio de transporte. E fomos na coluna e chegámos a Moeda, pronto, ainda fiquei em Moeda mais uns dias, depois fomos num táxi aéreo, que levava 5, 6 pessoas, é que nos foi levar a companhia. Fui eu, mais 1 ou 2 da minha companhia, e depois o táxi levava mais 2 ou 3 que ainda ia para outra companhia levar os outros. De maneira que foi assim, a minha viagem atribulada até chegar lá. E este lá, qual é o nome? O símbolo de Rovuma. O símbolo de... E o senhor ficou sempre lá, no mesmo local, enquanto esteve mobilizado? Sim, fiquei sempre lá até uma altura, porque já estávamos em 75, já se tinha dado a Revolução cá, e portanto abandonámos o quartel, mas por ordens superiores, não foi abandonado assim, deixámos o quartel, pronto, tiramos os colatres dos obus, tínhamos lá 2 obus. Se passado quanto tempo, Sr. Manuel? Foi quando recebemos a ordem para abandonar o quartel. Estamos lá talvez, deixa-me só ver, talvez ano e
ano e meio, talvez, à volta de ano e meio. E depois, então aquilo foi assim, recebemos a ordem era de dizer para tirar as colatas de tudo, as viaturas, tínhamos várias viaturas, tirar o óleo do motor, tirar a água do radiador, tudo e deixar as viaturas a trabalhar até o motor para gripar. E alinhámos as viaturas todas na pista onde aterrava o avião e pronto, e era assim que as caras ficavam, mas mesmo assim, as berlés, tínhamos várias berlés, ainda levavam ali às vezes mais de 1 hora a trabalhar sem hora e sem motor, eram motores muito resistentes, muito bons. E depois disso viemos a pé, fomos a pé para Moeda, porque não podíamos ir de coluna, porque estava cheio de minas naquela, e aquilo já estava intransitável. Há anos que já não faziam uso daquela picada. E então foi ao corta-mato. Levámos 4 dias a pé, até chegarmos a Moeda. Houve alguns problemas na viagem, nesse trajeto, que muitos acabaram a água, não souberam desviar bem a água, e aquilo ali não se encontra água com muita facilidade, aliás, nem com muita nem com pouca, não se encontra mesmo água. E alguns começaram a entrar no estado de falta de hidratação, com problemas inerentes a isso. E depois foi um helicóptero que veio trazer a água, já mais perto de lá, já estávamos aí talvez a 1 dia de lá, da Moeda. Veio trazer a água, e não me esquece, uma água nos sacos, uma água meio castanhada, mas aqueles bebia, porque aquilo não interessava, desde que a água fosse potável, pronto, não tinha a cor, ela tinha uma cor esquisita, mas bebemos e não fez assim mal. Foram então os que estavam mal, foram evacuados, foram para o hospital, porque eles já não conseguiam falar, eles já estavam num tal modo desidratados, que a boca deles já estava tudo branco, aquilo ficou tudo branco, aquilo era de falta de desidratação, ficaram desidratados. E depois chegámos a Moeda, ficámos em Moeda à volta de 10, 12 dias, ficámos lá num sítio próprio, que já estava reservado para nós, e depois de Moeda fomos de avião para Nampula. Se não estou a erro, foi de avião. Foi de avião ou foi de coluna? Eu tenho de fazer assim um bocadinho de confusão. Mas de qualquer maneira fomos para Nampula. E Nampula fomos para um sítio que se chamava Ribaué, que ficava a mais ou menos a 200 km de Nampula, e foi onde acabámos a comissão. Foi nesse sítio. Já era um sítio pacato, já não havia guerra. Depois, quando estávamos já no fim mesmo, quem nos foi render lá já foram os da Frelimo, foram membros da Frelimo, que foram, aqui já foi tudo com mensagens, com ordens e tal. Da Frelimo é que foram nos render, eles chegaram lá, pronto, entraram, o comandante foi ter com eles e eles ficaram lá a tomar conta do departamento e nós arrancamos para Nampula, à espera de transporte. Como eu tinha ido, era individual, ainda fiquei lá mais uns tempos depois da companhia, para que fizesse o meu tempo total de ultramar, e depois então, ao fim, não sei já bem quanto tempo depois da companhia, já uns meses depois é que eu voltei.
Sr. Manuel, antes de falarmos do regresso e da situação que faz com que o senhor hoje seja considerado um docente das Forças Armadas, eu gostaria de perceber quando o senhor chegou depois daquela coluna e depois de ter sido colocado no quartel e ficou um ano e meio lá, como é que foi o início, a adaptação, que funções é que tinha, se tinham que cozinhar, como era a vivência cotidiana no quartel? O quartel já era um quartel que tinha sido feito e melhorado por companhias anteriores à nossa. Já tinham feito uma cozinha melhor, cozinhas melhores, instalações melhores, cada companhia ia fazendo um bocadinho. E quando nós chegámos lá, praticamente estava tudo feito. Portanto, não havia assim, já tínhamos água canalizada, variou aquele motor que puxava a água, depois o autotanque aqui ia buscar água lá o sítio tinha que ficar sempre com guardas todo o dia, e o autotanque trazia água, enchia um depósito, tínhamos lá um depósito muito alto, que era depois até a altura para correr pelo quartel todo. E enchia o depósito e depois nós tomávamos banho, tínhamos água, as condições até não eram do que já tinha vindo de outros sítios. E tínhamos passado por elas quando viemos na viagem. A adaptação quem sai dos Açores, que é um clima temperado, que não tem muitas temperaturas altas e baixas, que vá praticamente para um sítio daqueles, sente-se muito. Foi uma das coisas que me senti senti-me mal, quer dizer, que para mim foi mais difícil, foi ultrapassar a adaptação do clima, mas felizmente, onde eu fui parar, que foi lá no cimo da Rovuma, aquilo ficava no extremo norte. E já era mais suave, já tinha uma brisinha, já não era aquela umidade como era na beira, que na beira era horrível. Era terrível porque era muito plano e depois havia muita bicharada, porque aqueles povos todos, tudo aquilo é o sítio onde eles se criam. E então, pronto, a adaptação, os meus colegas que lá estavam, depois foi muito fácil, isso levei ali uns dias assim, mais coisas, mas ainda assim o clima lá no sítio era bom e adaptei-me bem. Aquilo também foi uma questão de dias, eu estava adaptado. E como é que era a correspondência com Portugal? Na altura, quando o senhor veio, tinha alguma namorada, contatavam-se? Namorada não tinha. Na altura que o meu pai já tinha falecido, dediquei-me tanto a ajudar a minha mãe nos negócios que nem tive tempo para. E depois foi tudo muito em cima, muito. Portanto, como era a correspondência, era cartas, depois aquilo chegava cá talvez uns meses depois a minha mãe respondia-me, levava os seus tempos, sabe que são coisas que têm o seu tempo, né? Naquele tempo não havia a facilidade que há hoje de comunicações, mas era só. Eu já sabia que a minha mãe estava sempre. Nós lá tínhamos menos preocupações do que as pessoas que estavam cá. Porque a minha mãe estava sempre preocupada porque não ia receber notícia hoje ou amanhã ou depois, que tal, e não sei quantos, porque de fazer quanto falecia um lá, nas outras províncias, noutros sítios. E a minha mãe via aqui, e eu disse, será que devia receber? Será que ficava sempre. E mandava dizer que estava tudo bem, mas ela estava sempre desconfiada. E aquele tudo bem, talvez não estivesse tudo bem. Mas felizmente não. Ela depois começou a pensar que realmente aquilo também era uma questão de um bocadinho de sorte, um bocadinho de toda a envolvência que nós estávamos e tal. Pronto, nesse aspecto correu bem, até uma certa altura correu bem. Até uma certa altura. Diga-me uma coisa,
E o senhor chegou a ter alguma madrinha de guerra ou conheceu alguém que tinha? Não, não teve. Não. Essas coisas eu nunca fui muito. nunca me dediquei muito a isso. E organizavam a cozinha, por exemplo, tinham que pescar ou que caçar, ou vocês tinham, como é que isso estava estipulado? Não, porque aquilo era muito perigoso. Havia caça, mas não podíamos sair para fora sem ser tudo organizado, com uma coisa, e só íamos em missões, não íamos para caçar, por isso aí era muito complicado, porque eles podiam estar lá à espreita e aí as coisas não podiam correr bem. O que é que tínhamos? Tínhamos os cozinheiros. Tínhamos os cozinheiros que faziam a comida, pois, às vezes os agentes alimentícios eles vinham praticamente, era tudo de avião, vinham porque como a picada estava intransitável, tinha que vir tudo de força aérea, vinha o helicóptero, vinham os taxiários trazer comida fresca e trazer correios e coisas assim. Quando eram coisas mais pesadas, vinham helicópteros, vinham outros meios de transporte que pudessem trazer mais coisas. Eu sei que praticamente no fim, porque aquilo havia, por exemplo, a farinha, tinha muita quantidade de farinha. Mas a farinha chegou a uma altura que tinha orgulhos. E aquilo não se podia tirar orgulhos, aquilo era farinha e depois os orgulhos iam tudo e aquilo era tudo vitaminas. E às vezes nós estávamos a comer o pão e de repente um orgulhozinho, pá, saía, mas já saía já atorrado, portanto já não... Mas eu comia-se o pão mesmo, Elias não podia desperdiçar nada. E pronto, e do resto as comidas eram, não se pode dizer que era normal, era aquilo que chegava lá e era aquilo que nos dava. Por vezes comíamos, batatas às vezes era uma raridade, e não sei porque era, porque não sei se não produziam batatas nem lá em Moçambique, mas deviam produzir, só que para lá para nós era arroz e mais arroz e batatas, era assim lá de vez em quando. Mas pronto, essa alimentação não era nada especial, mas era o que havia e nós tínhamos que nos amanhar. Mas a camaradagem lá era excelente entre os colegas, era um comerciante que lá estava, e então conheci mais do norte, tinha mais do norte do continente, mais colegas do norte, também tinha alguns, mas eram menos do sul, do Alentejo, do Algarve. O corpo da companhia era do norte de Portugal. E comecei a dar com os nortenhos, comecei a dar com os alentejanos, com os algarvios, e dávamos. E também para eles era diferente, porque era o açoriano. Pronto, o açoriano, e aí era tudo mais fácil, Sr. Manuel, então vamos tentar perceber agora quando é que as coisas se complicaram, como é que foi quando o senhor ficou ferido, ou todas as consequências que advieram, se alguma vez teve que ser evacuado e se teve acompanhamento com alguma enfermeira paraquedista, se teve contacto com alguma, se foi necessária evacuação para Portugal. Portanto, agora o contexto, o senhor diz que até certa altura as coisas correram bem. Correram muito bem, porque naquela zona tinha havido o general Caúza da Riaga tinha implementado um tipo diferente de guerra naquela zona e limpou aquela zona. Os próprios da Frelimo, os próprios elementos da Frelimo diziam que tinham perdido a guerra,
porque eles refugiaram-se nos países que lhe davam ao redor. Portanto, foi na Tanzânia, que fazia fronteira com o sítio que nós estávamos. Nós tínhamos o rio Rovuma ao fundo e a Tanzânia do outro lado do rio. E nós estávamos lá de cá. E ele com o sistema que ele implantou lá, aquilo ficou praticamente quase, tivemos ali uns meses, isto na guerra. Depois começaram os ataques ao quartel, porque eles tiveram que desviar muitos militares e companhias por causa da construção da Cabarbaça, que estavam já começando, já com o projeto, já estava projetado e para fazer segurança aqui, tiveram de desviar muitas companhias que iam destinadas para o norte e deixaram de ir para o norte para dar proteção à Cabarbaça. A barragem de Cabarbaça. E então, isso fez com que ficássemos com menos companhias no norte. E aí eles começaram-se outra vez a aproximar, começaram a atacar. Primeiro atacavam com canhão sem recuo, com morteiros, até já tinham, por fim, já tinham que era o 122, que era terrível, aquilo já era uma arma muito poderosa. Aquilo era acionado eletricamente. E eles não tinham meios de transporte para montar, porque eles tinham que montar uma rampa de lançamento dessa arma, e aquilo levava muitos dias. Eles iam ao cartão daquilo, devagarinho, levando. Quando aquilo estava, eles montavam e pum! Felizmente, lá dentro do quartel caíram pouco. Dessas 122, não me lembro daqui nenhuma. Caía às vezes do canhão sem recuo. Mas assim, que tivesse feito danos pessoais, desses ataques não. Agora, eles começaram a aproximar-se do quartel. E o que é que aconteceu? Uma vez foram à água, o autotanque e a água, mas antes do autotanque e a água, tinham que fazer iam picar para ver se tinham posto alguma mina durante a noite. Porque ainda ficavam, talvez uns 500 metros abaixo do quartel. Ficava num sítio para baixo, e tinha lá a nascente. E nessas, todos os dias iam fazer aquilo, pronto, era bom. Aquilo já não era assim uma coisa, já iam mais ou menos à vontade. Só que um dia tinha lá 3 à espera, 3 inimigos, estavam à espera, estavam escondidos. Eles vão chegando de lá abaixo e eles, pumba, dispararam e mataram 2 dos nossos. E eles responderam e mataram 2 deles, que ficaram lá no sítio. Um conseguiu fugir, mas ele estava ferido, porque ele deixou, vi-se que no rastro que ele foi, mas depois eles tentaram, mas não encontraram. Depois eles foram buscar água e foram para cima e ficaram lá a montar a segurança, pronto. Isso foi o sinal de que eles já estavam mesmo em cima do quartel. Outro dia, outra vez, foi do lado da pista, porque a pista ficava mesmo para o outro lado do quartel. A pista era uma pista terreira, mas que dava para aterrar um TC-6, daquele era um avião já maior, dava. Eles aterravam lá, não era para levar coisas maiores, não. E quem fazia, havia uma companhia lá que estava adida à minha, que era uma companhia de artilharia, era uma CART, que fazia, todos os dias, eles levavam uma viatura com elementos que era para ir montar a segurança na pista. Faziam a picagem da pista, todos os dias tinham que fazer isso. Porque eles os inimigos, por incrível que pareça, eles foram tirar minas de um campo de minas nosso, que era nosso, que tinha sido montado pelas forças portuguesas. E eles foram tirar minas lá e vieram pôr na nossa pista. Veja lá que eles já tinham elementos já com muita, porque eles tinham ido receber formação na República Checoslováquia, naquele tempo era a Rússia, aquilo era tudo russo. E então
eles faziam isso, e minas deles também, e aquilo tinha que ser picado, porque o avião, quando se estava em cima de minas, aquilo ia tudo por lá. E então, eles nesse dia iam para fazer isso, e um bocadinho já mais perto da pista, porque aquilo ainda ficava ali talvez uns 600 metros, mais ou menos, do quartel, saindo do quartel e direito para a pista. Aquilo era uma picada direita, não tinha curvas. E nós estávamos no quartel e sentimos armas. E senhor, queres ver como eles estão? Exatamente, foram atacados. Eles mataram 4 dos nossos nessa emboscada. Esses 4 foram. Então, não foi nenhum oficial, nenhum subalterno, foram 4 rapazes, 4 soldados que morreram nesse ataque. E nós, claro, ficámos cada vez mais apreensivos, porque eles estão aqui dentro do quartel, praticamente, isto é preciso. E o comandante comecei a pôr ordens para que durante a noite nós tivéssemos também, em vez de ter só aqueles que normalmente tínhamos, comecei a pôr mais, em volta do quartel, mais guardas de dia e de noite porque eles estavam tentando era mesmo entrar, a ver se entravam no quartel. E um dia, um ataque aéreo, nós estávamos a dormir, os que estavam nos postos disparavam as armas, porque sentiam a sair o corpo. Disparavam as armas e aquilo, no disparar as armas, nós estávamos a dormir, mas já sabíamos o que era, levantávamos depressa e íamos. E depois sentimos as bombas a cair, elas vinham atiradas no lado do sítio onde eles estavam. Sentimos aquele silvio, pum, depois aquilo fazia nesse dia foi um ataque grande, um ataque mesmo, levou não sei quanto tempo que eles vieram atacar. Depois o comandante deu ordem para vir os Fiat, vieram os Fiat, que eram os aviões rápidos que nós tínhamos de intervenção rápida, chegaram lá, dispararam umas armas, mas depois eles voltaram e depois eles continuaram, porque eles ficaram lá, enquanto os aviões estavam lá em cima eles pararam, mas quando os aviões voltaram eles tornaram a disparar. E depois, claro que nunca houve problemas com nenhum ataque desses ao quartel. Quando nós voltamos para a Moeda e quando nós eu não fui ferido, não foi nesse quartel, não foi aí nesse sítio da zona de coisa. Quando nós voltamos para a Moeda, e então um dia pediram para ir mais uns outros para ir um sítio que era por causa de umas. Porque eles estavam lá cortando madeira, não sei para que era a madeira, porque eles já estavam tudo nos quartéis, mas eles se calhar era para algum comandante que queria trazer madeira daquela. Não sei, isso eu não sei, só estou a imaginar para que era aquela madeira. E nós estávamos lá e eles estavam cortando madeira e tal, e eles atacaram-nos. E aí foi um estilhaçozinho. Mas foi uma picadela muito, quase que nem me dei para. Porque eu tratei foi logo do que digo aos outros, estavam lá dois que morreram, fomos lá, e foi logo chamar o helicóptero para os buscar. Mas eu nem sequer liguei bem aquilo que me tinha acontecido, isto não é nada, isto faz uma casita, nada, Eles talvez ficam com eles, tinham um bocadinho de sangue, e lá o helicóptero disse, o senhor também vá para ver isso o que é, porque isso pode não ser nada, mas pode ser. E então cheguei lá e eles, isto não deve ser nada, isto deve ser no hospital lá de Moeda. Isto deve ter sido uma casinha de raspão que passou, porque isto está, já não corre sangue e tal. Está bem. Mais tarde, fomos para lá para o outro quartel, para Ribaué, quando fomos para lá para acabar o tempo.
E a água lá não era muito boa. E tinha uma piscina que nós costumávamos ir tomar banho na piscina, porque era uma piscina pública. Até eles faziam o enfermeiro, que era um foial enfermeiro. Ele tinha que ver se tínhamos os pés, entre os dedos, se tínhamos algum problema, porque não podíamos ir para lá, para a água, por causa de não contaminar a água e depois passar para os outros. E depois também chegámos lá e também não havia água no quartel. E então tivemos que ir tomar banho no rio. Isso era tudo menos bom. Tomar banho no rio, por mais que a pessoa se queira fazer o nome da água do rio, o problema é que apanhei também uma doença provocada pela água. E é engraçado que aquela período, aquilo chama-se bilharziose, é o nome da doença. Pode repetir? Aquilo está na água, bilharziose. E essa doença é, normalmente, aquilo é uma bactéria que infiltra-se, até se pode infiltrar pela uretra. E depois, normalmente, coloca-se aqui na zona da bexiga, na zona dos rins, na zona desta zona. Aquilo não é, a pessoa não sente nada imediatamente. Mas com o problema que eu tinha, o total anestesia que eu já tinha lá dentro, que até muitos diziam que tinha sido uma bala, mas não foi uma bala, foi mesmo um estilhaço. Se fosse a bala, tinha feito um furo maior. E já depois, porque eu fui sempre aguentando aquilo, era uma impressão, uma coisinha, mas lá no quartel também não tinha condições para me dizer, tinha lá um médico, depois o médico dizia, isto se calhar foi uma coisinha, depois estive internado lá no quartel, porque deu-me uma diarreia, eu fiquei totalmente desidratado. E depois o médico mandou-me internar lá na enfermaria, fui internado, ele deu-me medicamentos, deu-me um soro para isto. E quando saí da enfermaria, ao fim de não sei quantos dias, os meus colegas não me conheciam. Pá, o que é que te aconteceu? Eu estava mesmo cadavérico, era paríssimo de luz, aquilo foi tudo. E depois era aquela diarreia intensa, mesmo intensa, e depois bebia muita água, mas comia e não conseguia comer. E depois lá me fui e tal, e acabei. Depois fomos para Nampula. Quando foi para o quartel, fomos abandonámos não, ficaram lá os da Fralime, que já tomaram conta do quartel, e nós fomos embora. E só depois, quando eu cheguei cá, é que, ao fim de uns dias, comecei a urinar e um bocadinho de uns raminhos de sangue no urina. E disse, pá, eu tenho qualquer coisa aqui. Já no urinar era uma pressão, uma dor, uma coisa. E eu fui aqui ao médico militar, que era no quartel-general lá embaixo. Fui ao médico e ele mandou-me fazer análises. Eu fiz as análises, só havia um laboratório de análises naquela altura, que era mesmo lá no hospital antigo. Fiz análise e quando o resultado das análises saí, o médico, fui mostrar ao médico, ele disse, pá, tu estiveste no ultramar, sigues. Tens aqui um problema que não é nada bom. Tens aqui um problema, primeiro, tens aqui uma bactéria que te invadiu isto tudo, tu tens aqui problemas no ureter direito, tens problemas, eu não sei quais são os problemas que tu tens, parece-me que tens aqui mais qualquer coisa, mas os médicos aqui também não estavam muito familiarizados com as doenças tropicais. E, entretanto, o médico mandou-me para Lisboa, para o Hospital Militar, que era lá ao lado da estrela, que era lá de cima. E eu tive lá uns tempos, fazer exames, fazer aquelas coisas todas,
E ele disse-me, você vai ter que ser operado. Porque ele cada vez me estava causando mais desconforto, mais desconforto, mais dificuldade em urinar, tudo. Cada vez se ia piorando. E então, chegou a altura, fui operado. Operado, aquilo foi tudo aberto, porque não havia lasers, não havia nada, aquilo foi daqui até lá abaixo. Abri tudo, abri a bexiga, rasparam a bexiga por dentro, para tirar aquela bactéria que estava lá, que já estava cheia de ovos de ovulação. O ureter direito estava obstruído por causa do tal estilhaço que tinha afetado o ureter direito. O rim tinha dilatado, estava enorme. E o médico o que é que disse? Bom, nós vamos pôr aqui vamos talvez pôr aqui um bocadinho de ureter para que isto fique, para que a urina comece a sair do rim para fora, para isto desobstruir o rim, porque o rim diz que o rim estava dilatadíssimo, não chegava ali, não dava. E a minha estadia no hospital foram 3 meses. 3 meses no hospital. Aquilo foi terrível. Talvez o pior que passei. Aquilo era muitas dores, depois aquele fetido aberto, aquilo era um algálio do rim até a sair, depois outro algálio da bexiga. Não podia parar a urina dentro da bexiga, tinha que sair logo tudo para não infectar, para não fazer. E depois disso, esses 3 meses, eu saí, mas não fui para vir para cá. Eu fiquei num apartamento de uns colegas que estavam lá a estudar e eu já conhecia, e então eu ia lá, passava lá, passei uns dias com eles e só ia ao hospital fazer os tratamentos. Ao fim de mais 2 meses é que voltei cá, mas eu vinha com 40 e tal quilos, era uma coisa impressionante. Eu cheguei aqui, a minha mãe olhou para mim, não sei, até desconfio que eu lhes tinha mandado outro. Ela disse que não me conhecia, 46 quilos, sempre tive 70 e tais, 80, para aí, 46 quilos. Depois foi a recuperar lentamente, ia lá de mês a mês, para eles fazerem ver como é que estava, tudo e tal. Ao fim de, talvez, não quero mentir, mas ao fim de 10 anos, eu fui aqui ao meu Médico? É um médico, mas de família? Não, o médico, o especialista que era... Sim. Não vou dizer o nome dele, mas era o meu... Gastroenterologista? Não, é aqueles que... Ele opera também. Cirurgião? Cirurgião de... agora não me lembro o nome, pronto. Ele fez-me exames, vi tudo, vi a bexiga, porque já havia outras maneiras de lasers e tal. E ele disse, pá, você ainda tem aqui qualquer coisa dentro da bexiga. E só se melhor nós operamos com laser para raspar-se através o interior da bexiga para ver se isso ainda tem alguma coisa. Eles mandam, ele assim fez, foi na clínica de Bom Jesus, fez a raspagem com laser, mas já foi muito menos invasivo, muito menos doloroso, porque já não foi preciso abrir, nada disso. Fez, de qualquer maneira, causa sempre muito mal-estar. Depois, tive mais uns dias a modernizar tudo, e ele disse que ainda tinha ovos daqueles, alguns, a maior parte estava inativo, mas ainda tinha alguns ativos. E depois o problema é que eles vão-se...
E pronto, e então aí é que foi, praticamente, foi sanado esse problema. Eu ainda fiquei ali uns tempos apreensivo. Será uma vez? Será que isto isto vai acabar? Não vai acabar? Depois, ainda ia ao continente, ainda fui, uma vez ou duas, fui lá ao hospital, para eles fazerem outra vez ver como é que isto estava do rim, e eles então disseram-me que o rim já estava normal, que estava tudo a correr bem. Só que foi muito sofrimento, e depois eu de vez em quando ainda fico um bocadinho a pensar, será que isto, porque às vezes uma dorzinha aqui, e a pessoa começa logo a pensar que não será ainda qualquer coisa que me tivesse aqui o fim destes anos todos, porque se eu não tivesse sido operado segunda vez, eu com certeza que eu já não estava cá, e pronto, e praticamente foi esta a minha história, não, esta a minha realidade. E que me aconteceu, infelizmente, houve outros que ficaram muito piores e que aconteceram coisas terríveis, e tudo, nós sabemos. Eu tinha lá um companheiro que ele ficou invisual, uma perna ficou abaixo do joelho, aquilo ainda fica tudo o gosto desfeito, aquilo tudo, cortaram a perna. Depois eu encontrei, porque nós, todos os anos eles juntam a companhia para fazer um almoço, pronto. Quem quer vai, quem quiser ir vai. Aquilo todos os anos tem um sítio, ou é mais no sul, mais no centro, mais no norte, mas como a companhia era mais no norte, quase sempre é mais no norte. E já fui 2 vezes lá fazer, porque eles antes, um mês antes eles convidam. Não queres vir, está no convívio e tal, isso. Com a vida que eu tinha era muito difícil, mas agora já depois está livre, e então eu disse, eu quando fui, eu vou. E então eu revi os meus companheiros, estive lá com eles, foi muito engraçado. E também soube algumas histórias de alguns que depois também tiveram problemas, alguns já tinham falecido, mas falecidos naturalmente, e pronto. Sr. Manuel, portanto, o senhor tem sempre essa postura de que realmente aconteceram situações bem mais complicadas a outros, mas a sua situação foi tudo menos simples. No seu regresso, eu queria também perceber aqui o senhor veio para apoiar a sua mãe, portanto, veio com esse problema. Como é que conheceu a sua namorada? Não sei se a sua namorada é hoje a sua atual esposa. Perceber agora aqui no regresso a Portugal, portanto, como é que foi as marcas que deixou a guerra em si na sua família, muitas delas já percebemos pelo seu relato, portanto foi tudo menos fácil. Quando o senhor foi aquela primeira fase para fora, para ser operado, já tinha a sua namorada, perceberam um bocadinho aqui quanto cursou? Sim, entretanto, enquanto eu estive naquele estado, eu não passava em namoradas. Primeiro porque elas até não me diam crer da maneira que eu estava. Primeiro me pôr em forma e depois então avancei. E então foi aí que falei com a minha namorada, que é hoje a minha esposa. Morava nesta casa aqui mesmo ao lado, uma casa que está aqui mesmo ao lado, que era a casa dos meus sogros. Os meus sogros já faleceram. E depois um dia lembrei-me, eu gostava dela, e depois nós trocamos umas palavras, e assim, mas aquilo naquele tempo ainda não era assim como hoje, aquilo era tudo muito... O pai tinha aqui dentro, lá fora, não sei quantos e tal. E eu conheci o carteiro, que era mesmo aqui de Santa Vara, e disse, olha, vais-me pôr uma cartinha para entregar ali e tal, porque não se podia falar assim, abertamente, aquilo tinha que ser, assim, meio às escondidas primeiro, tal. E depois assim foi. O carteiro veio a carta, depois ela respondeu por carta. Ela morava ali em cima, ela morava aqui. E então, disse, senhor, pronto, que tinha muito gosto de me conhecer e tal, disse, senhor, pá.
E depois, quando é que nós podemos nos encontrar? O meu pai não deixa, só aqui mesmo e aqui em casa e tu vens aqui e depois vai-se ver como é que vai ser. Então ela ficava na janela e eu ficava na rua. Mas na rua, não era nem sequer encostada à janela, porque ainda tinha um espaçozinho fora, um bocadinho de jardim fora e ainda era mesmo na rua. E depois aquilo, conforme o meu sogro via que a confiança estava aí a ganhar, eles também me conheciam, sabia que eram boas pessoas, boas famílias e tal. Então, depois começámos a conhecer melhor e tal, depois ela estava estudando, porque ela estava tirando o curso de professora na altura, e depois começamos a encontrar na cidade, assim, disfarçadamente, pronto. E depois gostámos muito um do outro e casámos. Ainda hoje vivemos muito bem, com ela damos-nos bem, com aquelas coisinhas que às vezes se passam entre casarmos, isso é normal, mas estamos um para o outro. Importante. E pode só falar então, regressou aos negócios da sua mãe e depois o que emprego é que o senhor teve ao longo da sua vida? Fala um bocadinho disso. Portanto, quando eu regressei, primeiro recuperei das minhas mazelas e depois continuei com os negócios. Até montámos mais um negócio, que foi um restaurante, na altura, um restaurante que tinha muita fome e era conhecido por muitos continentais, por muita gente, que era o restaurante de Cavalo Branco. A minha mãe era muito boa cozinheira. A minha mãe era natural do Pilar da Bretanha, que era aqui uns quilómetros ao lado, mais para o fim da Bretanha. E a minha avó era muito boa cozinheira, era uma excelente cozinheira. E depois ela passou aqui para as filhas. E as filhas cozinhavam todas muito bem. Mas a minha mãe tinha um dom, ela não precisava de pesar. Ela tinha um dom que ela pegava assim com a mão, pegava e isto. Os cozinheiros ficavam assim a olhar para ela. Mas a senhora tem certeza, isto não falha. E depois, para provar ela tinha mais confiança que eu provasse a comida do que qualquer outro. E então, Manuel, anda a provar isto, anda a provar aquilo, anda a provar aquele outro. Depois, calma, eu tenho primeiro que lavar a boca desta, para depois provar essa, senão isto fica tudo misturado e fico desabençoado. E então, ela tinha muita confiança em mim e era assim. Pronto, mas ela fazia comidas que as pessoas vinham e depois não fizemos publicidade. Aquela publicidade que se põe nos jornais, no rádio e tal, não fizemos nada disso. Foram as próprias pessoas que vieram. Tivemos sorte de virem pessoas boas, pessoas daquelas pessoas conceituadas na sociedade, e que depois começaram a divulgar, e começaram a vir outras, e depois o restaurante era pequenino, que levava ali 30 pessoas, não levava mais. E como as pessoas começaram a divulgar, aquilo começou a correr, chegou a altura, porque as pessoas reservavam, já tinha uma reserva à frente e já tinha às vezes duas, porque ele era sair, entrar, pessoas à espera lá fora, sair, entrar, era sempre assim. E depois a minha esposa também, depois começou a ajudar, antes de casarmos, começou a ir para lá, o pai da licença, ela começou a ir para lá, ajudou e trabalhou muito. Então sábado, os clientes gostavam muito dela, porque ela era muito, já tinha uma formaçãozinha e já era quase professora, ou chegou a altura que ela já era mesmo professora. E depois era muito atenciosa aos clientes. Eu lembro que havia um senhor que era dono das maiores empresas aqui de São Miguel, e ele vinha todos os domingos a almoçar. A sua mesinha, e quem é que servia? A Ilana. Não queria mais ninguém servir. Era sempre muito simples. E depois era a alta sociedade. Tivemos muitos anos com a alta sociedade. E a minha mãe já sabe que a minha mãe só se dedicava era à cozinha. Mas nada, o resto era eu. Era as compras, era as contas, era tudo. Era eu. E aquilo não era muito fácil. Mas era muito estressante. Era uma vida
vida de restaurante, e depois não era só restaurante, era restaurante, a charcutaria, tínhamos também uma mercearia à frente, depois da mercearia, acabamos com a mercearia, fizemos um café, quando começaram a aparecer os supermercados, os mercados, as mercearias começaram a ir abaixo, então fizemos um café, que ainda lá está, tem outra pessoa lá, tem outro dono, mas foi isto a minha vida. Depois fui operado. Isto também era de família, estava na gene da família. O meu pai faleceu com 55 anos, mas foi com problemas de coração. E naquele tempo eles não operavam, não faziam aquela operação que eu fiz já, foi aquela operação que é terrível também, aquilo é tudo aberto, é cerrado de cima a baixo, e depois eles puseram lá numa artéria que eu tinha já meio fechada, desobstruíram e puseram, não sei se puseram um bocadinho para aquilo ficar a correr por sangue, porque o problema, o meu pai faleceu foi disso. Não havia, não se faziam as cardiovasculares, foi essa que eu fiz. Para mim, foi talvez a segunda pior. Pior foi o que eu fiz no serviço militar, mas esta foi a segunda pior, que é muito. A pessoa não pode respirar direito, não pode tossir, não pode espirrar. Puxa, uma vez eu estava sentado aqui num sítio aí qualquer e espirrei, parecia que estava a sair lume daqui de dentro. Uma coisa terrível, mas pronto. Fiquei melhor, porque eu já sentia-me muito cansado e aqui já era daquela artéria que já estava meio. Fiz 5 bypasses aqui por dentro, fizeram-me uns stents lá dentro, uns anéis para manter as artérias abertas e a partir daí a minha vida tem sido melhor, não tenho tido queixas, faço a minha vida normal, tenho um hobby que é fazer barriguinhas, fazer coisas de madeira aqui para casa, tenho feito algumas, umas banquinhas, umas coisinhas, e vou entretendo, e gosto muito. Muito bem, Sr. Manuel. Portanto, é importante ainda percebermos aqui, essa cirurgia que o senhor fez, a cardíaca, não foi aquela que falou que passado 10 anos voltou para ser operado. Portanto, essa cirurgia cardíaca também foi no continente, não é? E os bypasses na altura fazia cá ou lá? Era cá, era já o doutor que não faziam cá, mas o doutor que fazia no continente, que era açoriano, resolveu vir para cá e montou dentro do hospital público, fez um compartimento só para aquilo. Para os bypasses. E seguido por ele, porque ele já no continente, ele era o melhor que eles lá tinham. Claro. E depois, como ele resolveu mudar-se para cá, a esposa era de cá, fez uma casa, tudo isso, ele é que fazia aqui os cateterismos, que é o que chamam os cateterismos, que aquilo é através de uma artéria, e aquilo vai para cima, vai, e depois quando aquilo não passa, está obstruído. E ele, por várias vezes, me pôs 5 stents em várias artérias. Né? Portanto, chegou uma, isso tudo antes de ser operado. Porque a minha médica, que é uma médica de coração, cardiologista, ela depois, mais tarde, através de uma prova de esforço, é que vi que realmente precisava de fazer uma cardiovascular. E foi isso então que fui para o Hospital de Santa Cruz, ficar ali, não sei o nome já, naquele sítio. Foi lá que eu fui operado. E nessa altura já teve a sua companheira, a sua esposa atual, que acompanhou? Já na operação que eu fiz no Hospital Militar, sim. Ela ainda éramos solteiros, mas ela já foi lá com a minha irmã. Ainda éramos solteiros, mas ela foi lá. Aquela que o senhor teve 3 meses lá, ela chegou lá a ir? Chegou lá a ir, mas autorizada pelo pai, ainda éramos solteiros,
E foi com a minha irmã, acompanhada pela minha irmã, e depois, quando a minha irmã se foi embora, ela também viu a filha, não pode ficar lá, isso era um problema sério. E então eles estiveram lá, fizeram-me companhia, todos os dias iam lá iam-me ver, ficavam lá o tempo que era preciso, porque eu fiquei naquele último andar de cima do hospital, e ainda que nunca me esquece, tiveram um sargento ao meu lado, numa cama, aquilo era quartos de 2 camas, estava numa cama ao meu lado. Ele já estava muito velhinho, coitado, e ele tinha sido operado aos intestinos. Por problemas, porque ele tinha feito várias, era pertencia ao quadro, tinha feito várias Missões. comissões em Moçambique, não sei se em Moçambique, porque ele não falava, e tentava, mas ele nunca falou comigo. E um dia, ele não podia comer, ele tinha um tubo que ia atrás pela boca e até o estômago, e que era para qualquer coisinha que caísse, que puxava para fora. Um dia ele arranca aquele tubo e tinha comido, mas tinha deixado um resto de comida. E ele estava comendo a comida, o resto da comida que eu tinha em cima da mesinha que eu tinha comido. E chamei a enfermeira, isso era de noite já, sei lá que horas era. E o senhor não pode comer, não sei quantos, que trabalho está aqui. Deitaram e depois tiveram que pôr aquele tubo. Para eles conseguirem pôr aquele tubo lá para dentro da boca do senhor, porque ele falava-se. Depois uma delas disse: vamos chamar o médico. Isto, ela está lá, não sei quanto tempo, empurra, sai. E então elas sempre, não, uma delas, tem mal e sempre foi. E então consegui, mas o homenzinho, aí é lá dos irmãos dele, não sei, penso que uma que era a mulher dele e outra era a irmã. E perguntavam-me a mim, como é que ele tinha estado, porque ele não falava com elas. E então, são coisas que ficam, a gente lembra-se sempre para o resto da vida. Claro que sim. E uma reflexão pessoal agora do senhor, como é que considera a experiência vivida na guerra colonial? A guerra colonial era sempre, uma guerra sempre triste, nunca é uma coisa que nós possamos dizer, olha, é uma coisa boa, isso nunca ninguém pode dizer. A guerra é terrível, porque não sofremos só nós. Sofriam aquelas populações que nós estávamos num quartel grande, onde tínhamos 2 ordenamentos dentro do perímetro do quartel, que era um de Macuas e outro de Macondes. Os Macondes eram de sair aqueles que depois brigavam connosco, eram aqueles mais físicos, mais rebeldes, e daí é que eles iam para a Falim, era mais, porque os Macondes eram muitos nossos amigos, eles eu vou dizer que eram melhor do que muitos de nós aqui, muito amigos uns dos outros, muito amigos nossos. Eu tinha um miúdo que me fazia a cama, lavava-me roupa, fazia-me tudo. E então, eu perguntava: o que é que tu queres que eu te pague? E ele diz: eu não tenho, para que é que eu quero dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu só dá-me comida. E então eu sempre que ia almoçar ou jantar, trazia a comida, mas quando era porco, eu não comia porco, porque os macuas não comem porco, porque para eles é o Deus sagrado. E a propósito disso, quando nós comíamos porco, ele dava sempre pão com qualquer coisa. Punha manteiga, punha coisas para não ficar sem comer. E um dia ele convidou-me para ir visitar a igreja deles, dos macuas, porque eles estavam separados, não se davam muito bem, os macuas com os macuas não se davam muito bem. E então fui, e ele chamava-me o patrão tem que descalçar as botas, e descalçar as botas. Então, aquilo era uma palhota assim, em vez de redonda, era mais comprida, assim, subcomprida. E aquilo, lá dentro era escuro, claro, aquilo era definitivamente com a vista, o escuro. E depois o que é que eu vejo? Vejo, não tinha ninguém lá dentro. Vejo o género de um altar ao fundo, com um porco de pau preto, feito de pau preto mesmo.
que era o Deus. Estava lá e ele disse, o senhor tem que fazer a sua oração. Eu fiz a minha oração, depois nós saímos, o senhor gostou. Eu gostei muito de conhecer-os, como é que vocês vivem, a maneira de vocês vivem, como é que vocês, a religião que vocês têm, senhor, eu respeito muito tudo isso em vocês. E ele gostava muito de mim, ele todos os dias ia lá conversar um bocadinho comigo. E ele dizia-me assim, patrão, tenho muito medo. É um dia que vocês se vão embora e nós vamos morrer todos aqui. E eu disse, mas não penses nisso, vocês têm aqui a sua comunidade, aqueles outros dali vão-nos matar. E eu soube mais tarde que realmente assim aconteceu. Mais tarde eu soube, através de um não sei se foi da minha companhia ou de outra que foi lá, consegui chegar lá, tive fotografias, ele até depois pôs essas fotografias na internet. Eu tenho visto até, de vez em quando sai. E ele disse que, infelizmente, os macuas, os outros deram cabo deles. Alguns saíram depois de nós termos abandonado por terra, mas aqueles que não saíram... E depois aquilo ficou deserto. Aquilo praticamente ele diz que está deserto, já não tem... As pessoas foram mais para cidades, para que desse um melhor nível de vida. Porque aquilo ali era um completo abandono, aquilo era viver com aquilo que a natureza te dava. Não havia mais nada, não havia nada para comprar, nada. Aquilo era só... Eu gostava de ver não era um estudioso, mas gostava de ver o modo de vida deles. E então, era assim, havia o homem, a mulher e as criancinhas, aquilo havia sempre filhos, e muitos. A mulher trabalhava muito. O homem praticamente só ia à caça, tinha uma casinha, eles tinham um canhão guro, que era uma coisa que carregava não sei como era e tal, mas lá conseguiam, traziam a sua casa. Já eram homens que já estavam muito habituados àquela vida. E elas já que trabalhavam a terra, faziam a sua mandioca, as suas coisas para casa, e depois com o pilão a bater a mandioca para fazer farinha de mandioca, com o filho às costas. Isso foi coisas que me ficaram gravadas. Eu não tinha uma máquina fotográfica, se eu tivesse uma fotográfica na altura não era fácil. Eu tinha fotografado aquilo tudo. E o miúdo às costas assim atrás, aquilo já era tudo natural para eles. Ele adaptava-se ali, amarrado às costas, e ela a bater ali todo o dia naquilo para fazer a farinha, para depois fazer as coisinhas para eles comer. Essas são coisas que me ficaram... Eu tive uma pena daquele miúdo, que disse, se ele pudesse levar comigo, eu levava, mas infelizmente não se podia. São histórias que marcaram e coisas que marcaram muito. E, Sr. Manuel, que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo tudo que o senhor viveu? As recomendações, primeiro, nunca pensem que numa guerra há heróis e que não façam nada para que haja guerras. Não façam nada. Podem ser obrigados a ir para a defesa da pátria, que não foi isso bem que nós fizemos. O que nós fizemos, eles diziam sempre que era para defender a pátria, porque aquilo era naquele tempo, era a pátria, fazia parte da pátria, as províncias ultramarinas. Mas depois, quando acabou, pronto, eles tornaram-se independentes, ficaram por lá. A pátria é este cantinho que nós vivemos aqui, já não temos mais nada para fora. E para esta, sim, eu sou apologista que para defender a nossa pátria, nós temos que ir. Se sentimos que estamos a ser atacados ou que estamos a ser invadidos, sim. Aí nós temos que ter a dignidade de que vivemos numa pátria independente, não é como aquela que vivi. É uma pátria que é nossa
e nós temos a obrigação de a defender, se assim for necessário. Mas isso não é a mesma coisa que ir para uma guerra abstrata, uma guerra que não tem nada que nós possamos dizer assim, é necessário. Não, essas guerras vocês nunca queiram ir para essas guerras. Essas guerras só causam mal-estar, só causam horror, morte, e às vezes estes problemas que as pessoas ficam, porque eu levei muitos anos, eu quando voltei do ultramar, eu fiquei muito tempo em casa, que nem falava com ninguém. A minha mãe dizia, não é melhor tu ires até lá fora, tu ires um filme, um cinema, e eu não queria. Eu estava de tal maneira que me pus traumatizado, que nem saí de casa. Pessoas que entram comigo, falavam um bocadinho comigo em casa, e mesmo assim não estava muito aberto a isso. Isto é só para dizer a eles, os mais jovens, que realmente as guerras, vocês às vezes podem até pensar naqueles filmes que veem com heróis, que fazem não sei o que mais, mas as guerras verdadeiras não têm heróis. Não têm heróis. O que têm são mártires. Mártires são aqueles que deixam lá a vida, aqueles que deixam lá o melhor que têm, o seu corpo. E pronto. E defender, sim, defender a nossa pátria, mas só. Mais nada. Não sou nada a favor de guerras. E nós estamos a viver uns momentos terríveis nesse mundo. Sem dúvida. Senhor Manuel, como é que o senhor gostava de ser recordado? Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que nasci aqui numa freguesia rural. Não sou uma pessoa que gostava de dar nas vistas. Como é que sou recordado? Talvez para a amizade que tenho com as pessoas, e as pessoas também, algumas pessoas também reconhecem que tu tens essa maneira de ser. Pronto, mas com muita simplicidade. Sr. Manuel, e por fim, perguntar se gostaria de partilhar algum outro, ou acrescentar algo que ainda não tivéssemos falado ao longo dessa entrevista. Sobre o que lhe aprovar, sobre aquilo que lhe surgir. Pronto, realmente eu tive é sempre, nós, quase todos os que vieram e que estiveram mesmo na guerra, porque havia muitos que iam e ficavam nas cidades e praticamente nem sabiam o que era a guerra. Mas como eu estive mal metido no meio da guerra, nós quase sempre vimos com stress, aquilo que se chama o stress pós-traumático. E eu tive uns anos a fazer tratamento de stress pós-traumático. E o médico, até esse médico também depois faleceu. O médico que era o meu médico, receitou-me uns medicamentos, e depois ia lá 15 em 15 dias, mês a mês, para ver como é que aquilo estava, se era preciso alterar, se não era preciso. Mas foi difícil, foi muito difícil. Não dormia, tinha sempre. E se adormecesse era sempre a sonhar sonhos terríveis com aquilo, com aqueles cenários, com aquilo tudo. E então o médico disse-me, você tem stress pós-traumático, tem que ser tratado. E então, empanei outra vez para o continente, porque eu já estava farto de ir para lá e para cá, então fui seguido por ele. Depois, mais tarde, ele faleceu com um cancro novo, muito novo. Pronto, esta é a vida. E eu, então, me dei para outro, e depois, mais tarde, mas levei anos, e sempre com aqueles sonhos. Às vezes eu acordava de noite da minha mulher, e sem querer, de repente, completamente desorientado, onde é que estava. E
passaram-se os anos e depois então aquilo começou a ficar calmante, felizmente hoje já parece que está ultrapassado. Mas foi daquelas coisas que me causam muito mal-estar também. Já foi pós-regresso. E depois, esses traumas todos, das operações e isso tudo. E a guerra nunca nos traz boas recordações. Só tenho boas recordações dos camaradas, dos meus companheiros que deixei lá. E ainda hoje, quando nós fazemos. Esses tenho boas recordações deles, porque são humanos, são como eu. E pronto, foi isto. Olha, Sr. Manuel, muito obrigada por esta partilha, por reviver todos estes momentos que sabemos que não são fáceis, mas por esta riqueza e este momento que me foi dado também aqui presenciar em primeira pessoa. Bem, eu agradeço também e também estou sempre disponível para dar conhecimento aos mais jovens hoje, para que eles tenham conhecimento de que a guerra no ultramar não houve uma guerra no ultramar, porque os que estão na escola hoje praticamente, às vezes as pessoas falam, mas às vezes não entendem bem o que é. E isto é para eles também verem que nós passamos, estamos numa guerra, e foi uma guerra que deixou muitos jovens naquela altura, muitos faleceram e muitos ficaram inúteis para o resto da vida, praticamente. Obrigada.